Enquanto a mulher caminhava pelo trilho coberto de vegetação, seus olhos foram atraídos por algo incomum, o que parecia ser um grande saco preto abandonado perto da mata densa. No início, ela hesitou, sem saber exatamente o que era, mas a curiosidade a levou a dar alguns passos cautelosos à frente. No entanto, ao se aproximar, uma cena assustadora e horrível se revelou diante dela. Sua respiração ficou presa, e o coração disparou violentamente no peito enquanto ela recuava por instinto. Sem perder mais um segundo, ela pegou o telefone às pressas e ligou imediatamente pedindo ajuda, com as mãos tremendo. Em poucos minutos, agentes da polícia chegaram ao local, avaliando cuidadosamente a área com precisão e urgência. Não demorou para confirmarem a descoberta macabra. A notícia se espalhou rapidamente, provocando uma onda de medo e inquietação por toda a comunidade unida da ilha. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste documentário, exploraremos a história de um crime real ligado a Janelle Patton. Ela nasceu em 30 de junho de 1972, na vibrante cidade de Sydney, Austrália. Janelle era filha única de pais extremamente dedicados, que a amavam profundamente e garantiram que ela tivesse tudo o que precisava para prosperar. Desde muito jovem, Janelle demonstrava uma inteligência notável e uma curiosidade aguçada sobre o mundo ao seu redor. Ela desenvolveu uma paixão pela música, dedicando inúmeras horas ao estudo tanto do piano quanto do clarinete. Seu amor pelas artes ia além de apenas tocar instrumentos. Ela frequentemente assistia a apresentações ao vivo, apreciando a beleza e a profundidade emocional da música. Durante seus anos escolares, foi uma integrante ativa do grupo musical da escola, participando de recitais e competições, onde seu talento era evidente para todos que a ouviam tocar. Após concluir o ensino médio, Janelle inicialmente decidiu cursar medicina, na esperança de causar um impacto significativo na vida das pessoas. No entanto, após um ano de estudos intensos, ela percebeu que aquela área não era realmente sua vocação. Sentindo o peso das expectativas e a pressão do currículo exigente, tomou a difícil decisão de deixar a universidade e buscar um caminho diferente. Determinada a construir uma carreira estável, conseguiu um emprego em um banco, onde rapidamente demonstrou sua dedicação e capacidade de adaptação. Ao longo dos anos seguintes, Janelle subiu gradualmente de posição, adquirindo experiência e conquistando o respeito de seus colegas. Ainda assim, apesar do sucesso profissional, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. O ritmo implacável da vida na cidade, as multidões sufocantes e o ciclo interminável de trabalho e estresse começaram a afetar seu bem-estar. Ao chegar ao final dos 20 anos, Janelle ansiava por uma mudança. Uma existência mais lenta e tranquila, onde pudesse encontrar paz e realmente aproveitar a vida. Em outubro de 1999, aos 27 anos, ela tomou uma decisão ousada: deixar Sydney para trás e se mudar para a ilha Norfolk, um destino remoto, porém pitoresco, localizado a quase 1000 milhas do continente australiano. Na época, Norfolk possuía seus próprios regulamentos alfandegários e leis locais, operando com certo grau de autonomia, apesar de ser oficialmente considerada parte da Austrália. Com uma pequena população de cerca de 2.000 pessoas, a ilha tinha uma comunidade unida, onde todos se conheciam e novos moradores chamavam a atenção. Turistas visitavam o local com frequência, vindos tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, atraídos pelas paisagens deslumbrantes e pela atmosfera tranquila da ilha. Janelle rapidamente se adaptou à nova vida, abraçando o ritmo mais lento do lugar. Ela conseguiu um emprego em um hotel local, o que lhe permitia interagir tanto com moradores quanto com visitantes. Com o tempo, tornou-se um rosto conhecido na ilha, formando amizades com os habitantes locais, que a acolheram de braços abertos. O isolamento de Norfolk tornava a harmonia entre os moradores essencial. Conflitos eram raros, e as pessoas se esforçavam para manter relações cordiais.
Apesar de todo o charme, a distância do continente também significava que, se algo desse errado, a ajuda nem sempre estaria prontamente disponível. Um fato que Janelle provavelmente considerava, mas nunca levava muito a sério. Em março de 2002, após 1 ano e meio vivendo na ilha, Janelle recebeu uma notícia emocionante. Seus pais finalmente iriam visitá-la pela primeira vez. Radiante de alegria, ela planejou minuciosamente a viagem, ansiosa para mostrar a eles tudo o que havia aprendido a amar em seu novo lar. Seus pais chegaram em 30 de março, e o dia foi repleto de risadas e passeios turísticos. Janelle os apresentou orgulhosamente aos principais pontos da ilha e a alguns dos moradores locais com quem havia feito amizade. Foi um reencontro caloroso, e Janelle ficou feliz por compartilhar seu mundo com as duas pessoas mais importantes de sua vida. Na manhã seguinte, 31 de março, Janelle tinha um turno cedo no hotel. Como sua pequena casa alugada não tinha espaço suficiente para acomodar os pais, ela havia providenciado para que eles ficassem hospedados em um hotel próximo. Eles combinaram de se encontrar após o término do turno dela, esperando continuar juntos a exploração da ilha. Naquela manhã, Janelle terminou o trabalho por volta das 11 horas e, como parte de sua rotina, saiu para sua caminhada diária. Era um hábito que ela raramente deixava de cumprir. Um momento tranquilo só para si. Uma oportunidade de clarear a mente enquanto apreciava a beleza natural da ilha. Seu trajeto habitual seguia por um caminho já bem conhecido, que levava a um mirante impressionante na extremidade da ilha. Seus pais esperavam vê-la ao meio-dia, mas quando ela não apareceu no horário combinado, imaginaram que tivesse se atrasado. Eles deixaram um bilhete em sua casa e decidiram fazer uma caminhada por conta própria, acreditando que logo se encontrariam. As horas passaram, e à medida que a tarde avançava, a preocupação começou a crescer. Quando retornaram por volta das 14 horas e 30 minutos, o bilhete ainda estava lá, intocado. A inquietação aumentou. Tentaram ligar para Janelle diversas vezes, mas ninguém atendeu. Ela parecia ter desaparecido sem deixar qualquer rastro. Como isso poderia ser possível em uma ilha tão pequena, onde todos se conheciam? Cada vez mais angustiados, foram até a casa dela, apenas para encontrar a porta da frente destrancada. Em Norfolk, isso não era incomum. O crime praticamente não existia, e a maioria dos moradores se sentia segura o suficiente para deixar as portas abertas. No entanto, dentro da casa, não havia sinais de luta, nada revirado, nada fora do lugar. O carro de Janelle permanecia estacionado do lado de fora, aprofundando ainda mais o mistério. Enquanto permaneciam ali, confusos e assustados, uma amiga de Janelle chegou. Ao explicarem a situação, a amiga sugeriu que procurassem ao longo do trajeto que Janelle costumava percorrer em suas caminhadas. Juntos, percorreram todo o caminho de carro, examinando cuidadosamente a área em busca de qualquer sinal dela, mas a busca não produziu resultados. Desesperados por respostas, os pais de Janelle retornaram ao hotel e alertaram o gerente. Ele imediatamente começou a fazer ligações para pessoas de toda a ilha, perguntando se alguém havia visto Janelle. Apesar de seus esforços, ninguém tinha informações. À medida que a noite caía e a escuridão envolvia a ilha, o medo no coração dos pais de Janelle tornou-se insuportável. Já havia passado quase um dia inteiro, e sua filha continuava desaparecida. Por volta das 20 horas, percebendo que não podiam esperar mais, eles entraram em contato com a polícia, registrando oficialmente o desaparecimento de Janelle. A polícia levou o caso a sério, reconhecendo que desaparecimentos em uma ilha tão pequena eram extremamente raros. Enquanto os oficiais ouviam os pais de Janelle relatarem os acontecimentos do dia, eles se preparavam para iniciar uma investigação completa. Então, justamente enquanto processavam o registro, uma informação alarmante chegou até eles, cerca de 1 hora antes da ligação dos pais de Janelle. Uma turista da Nova Zelândia havia feito uma descoberta macabra perto de uma cachoeira na ilha. O corpo de uma mulher havia sido encontrado.
Ela havia notado o que parecia ser uma grande bolsa preta descartada próxima à vegetação e, ao se aproximar com cautela, deparou-se com uma cena perturbadora. Seu coração disparou ao dar um passo para trás, percebendo a gravidade do que acabara de encontrar. A constatação lhe causou um arrepio gelado na espinha e, sem hesitar, ela imediatamente pediu ajuda. Quando os policiais chegaram ao local, examinaram cuidadosamente a área e confirmaram a presença do corpo de uma mulher. A descoberta espalhou uma onda de pânico pela comunidade até então pacífica da ilha. Enquanto os pais de Janelle ainda conversavam com as autoridades sobre seu desaparecimento, os investigadores já haviam começado a processar a cena do crime. Dado o período de tempo e a localização, eles imediatamente suspeitaram que a vítima pudesse ser Janelle. A ideia de submeter os pais ao trauma insuportável de identificar o corpo da própria filha era cruel demais. Em vez disso, os investigadores procuraram a proprietária da casa onde Janelle morava, a mulher de quem ela alugava a pequena residência. Ela foi chamada ao local para confirmar a identidade da vítima. Ao chegar, bastou um único olhar para confirmar os piores temores. Era, de fato, Janelle. O corpo foi cuidadosamente transportado para o Instituto Médico Legal, onde especialistas forenses realizariam uma autópsia completa. No entanto, mesmo a partir de uma inspeção visual inicial, já estava claro que se tratava de um homicídio. A notícia se espalhou rapidamente por toda a ilha, destruindo a ilusão de tranquilidade que Norfolk mantinha. Não havia registro de um assassinato na ilha desde 1893, e até mesmo crimes menores eram praticamente inexistentes. As autoridades locais, pouco acostumadas a lidar com crimes graves, rapidamente perceberam que a situação estava além de sua capacidade. Com recursos limitados e pouca experiência em casos de homicídio, solicitaram imediatamente apoio de investigadores australianos. Uma equipe forense especializada foi enviada para Norfolk sem demora, chegando em poucas horas para assumir a investigação. Os especialistas forenses identificaram ferimentos no corpo. Corroborando essa teoria, os analistas encontraram minúsculos fragmentos de vidro. A avaliação inicial sugeriu que esses pedaços poderiam ter se originado de uma garrafa quebrada, que possivelmente foi usada como uma das armas durante o ataque. Além dos cortes, marcas distintas foram encontradas, indicando que seus movimentos podem ter sido restringidos em algum momento. Esse detalhe levou as autoridades a especular que poderia haver mais de um agressor envolvido. O uso de múltiplas armas, incluindo o que parecia ser uma faca, indicava um ataque prolongado e frenético. Os peritos também detectaram vestígios microscópicos de tinta verde e branca na pele, nas roupas e no cabelo de Janelle. Essa evidência incomum levantou questões cruciais. De onde teria vindo essa tinta? Os investigadores levantaram a hipótese de que ela pudesse ter se originado do veículo do agressor ou de outro local. A presença dessas partículas indicava que Janelle pode ter sido transportada em um carro antes de ser deixada no local onde acabou sendo encontrada. Embora a remoção parcial de suas roupas tenha inicialmente levado as autoridades a considerar um motivo específico, os exames forenses não encontraram nenhuma evidência conclusiva que o sustentasse. No entanto, surgiu uma reviravolta inesperada. Uma amostra de DNA estranho foi recuperada do corpo. De forma surpreendente, não pertencia a um suspeito do sexo masculino, como poderia se supor, mas sim a uma mulher não identificada. Esse detalhe inesperado complicou ainda mais a investigação, levantando a possibilidade da existência de uma cúmplice feminina, ou até mesmo de um motivo completamente diferente por trás do crime. Outro fator significativo aumentou a complexidade do caso: as condições climáticas no dia do assassinato. Por volta das 15h30, uma tempestade repentina e intensa atingiu a ilha. Um evento que pode ter impactado severamente a preservação de provas cruciais. Os investigadores temiam que a chuva forte tivesse apagado vestígios essenciais, como pegadas, rastros de sangue ou amostras biológicas deixadas pelo agressor. Havia, porém, um ponto positivo. Quando o corpo foi descoberto, havia poças de água da chuva sobre o plástico preto que o cobria.
Isso indicava que o corpo já estava ali antes do início da tempestade. Com base nisso, os analistas forenses determinaram que Janelle provavelmente havia sido morta e abandonada no local pelo menos 3 horas antes de ser encontrada. Enquanto os peritos se concentravam na análise das evidências físicas, os agentes da lei trabalhavam incansavelmente para reconstruir as últimas horas da vida de Janelle. As entrevistas com testemunhas foram cruciais para estabelecer uma linha do tempo. Foi confirmado que, após terminar seu turno matinal no hotel, Janelle havia passado rapidamente por uma loja local antes de seguir para casa. Por volta do mesmo horário, sua proprietária lembrou-se de ter visto Janelle sair para sua habitual caminhada do meio-dia, uma rotina que ela seguia quase religiosamente. Aproximadamente 10 minutos depois, outro morador local viu Janelle caminhando pela estrada, aparentando estar completamente normal. O próximo relato foi ainda mais intrigante. Uma pessoa que morava perto do final do trajeto habitual de Janelle observou-a parada ao lado de um carro branco, conversando com o motorista. A testemunha não tinha certeza, mas acreditava que havia 2 pessoas dentro do veículo. No entanto, admitiu que, do seu ponto de observação, também era possível que houvesse apenas uma pessoa. Apenas 5 minutos depois, 2 testemunhas distintas que viviam próximo ao mesmo trecho da estrada relataram ter ouvido um som perturbador. Esse detalhe chamou a atenção dos investigadores, especialmente quando combinado com o depoimento de outro morador da região. Um homem que vivia próximo ao local afirmou ter ouvido um grito súbito e agudo. Preocupado, ele saiu de casa para verificar, mas quando o fez, o som já havia cessado. O silêncio que se seguiu o levou a acreditar que se tratava apenas de algo passageiro, e ele não deu mais importância ao ocorrido. Ao juntar todos esses relatos, as autoridades estimaram que Janelle provavelmente havia sido atacada por volta das 11h45, apenas 30 minutos após terminar o trabalho. A constatação aterradora de que o crime ocorreu em plena luz do dia, em uma ilha onde todos se conheciam, apenas aprofundou o mistério. Quem cometeria um ato tão brutal em um lugar onde o anonimato era praticamente impossível? Com poucas pistas concretas para seguir, os investigadores decidiram enviar a lona plástica preta, usada para cobrir o corpo, a especialistas forenses no continente para análises mais avançadas. Algum tempo depois, após um exame forense minucioso, os resultados finalmente chegaram. Os especialistas analisaram cuidadosamente o plástico preto e identificaram 10 impressões digitais distintas. Infelizmente, todas estavam parcialmente borradas, dificultando a identificação. Apesar disso, os detetives estavam determinados a seguir todas as pistas possíveis. Reconhecendo a importância dessas impressões, decidiram tentar compará-las com possíveis suspeitos. Para ampliar ao máximo o alcance da investigação, a polícia compilou uma lista completa de todas as pessoas presentes na ilha no dia do assassinato. Essa lista incluía não apenas os cerca de 2.000 residentes permanentes de Norfolk, mas também aproximadamente 700 turistas que estavam visitando a ilha na época, totalizando mais de 2.700 pessoas. Sabendo que uma correspondência poderia abrir o caso de vez, a polícia iniciou um esforço extenso para coletar voluntariamente impressões digitais e amostras de DNA de todas as pessoas entre 15 e 70 anos. Apesar dos esforços, apenas metade dos indivíduos da lista cooperou. Os peritos analisaram cuidadosamente os 1.300 conjuntos de impressões digitais fornecidos, comparando-os meticulosamente com as marcas borradas encontradas no plástico. Para a frustração dos investigadores, nenhuma correspondência foi encontrada. Com essa pista crucial esfriando, a equipe foi forçada a mudar o foco da investigação. O próximo passo foi examinar mais de perto a vida pessoal de Janelle, em busca de alguém que pudesse ter um motivo para machucá-la. O diário de Janelle rapidamente se tornou uma das peças mais valiosas de evidência do caso. Ela mantinha registros detalhados e emocionais sobre sua vida na ilha, documentando não apenas suas atividades diárias, mas também suas interações e relacionamentos com diversos moradores. Embora grande parte do diário descrevesse aspectos comuns de sua rotina,
Algumas passagens sugeriam conflitos pessoais e tensões ocultas. Uma das revelações mais preocupantes envolvia um relacionamento conturbado que Janelle tinha com uma mulher que ela havia considerado amiga. Quando se mudou para a ilha, essa mulher foi fundamental para ajudá-la a encontrar um local temporário para morar, na casa de um conhecido em comum. No entanto, a permanência de Janelle ali foi breve, pois desentendimentos não especificados surgiram rapidamente entre ela e o dono da casa. Mesmo após Janelle se mudar, as tensões persistiram. Várias testemunhas relataram posteriormente ter visto esse homem agir de forma agressiva em relação a Janelle em diversas ocasiões, incluindo um incidente particularmente alarmante. A polícia aprofundou a investigação sobre o histórico dele e logo descobriu comportamentos ainda mais suspeitos. Após o assassinato de Janelle, o homem procurou um amigo e pediu que lhe fornecesse um álibi falso, solicitando que afirmasse que haviam passado o dia juntos, mesmo isso não sendo verdade. Os investigadores ficaram intrigados com seu desespero em criar um álibi. O que ele estaria tentando esconder? A resposta pode ter surgido em um detalhe inesperado do diário de Janelle. Ela havia escrito sobre um caso amoroso entre esse homem e a própria mulher que inicialmente a ajudara a encontrar moradia. O problema? A mulher era casada e tinha filhos. Se Janelle sabia desse segredo, o casal poderia ter temido uma exposição? Poderiam tê-la visto como uma ameaça? Apesar de ser uma pista promissora, as evidências forenses não conseguiram ligar nenhum dos dois ao crime. Ambos forneceram voluntariamente suas impressões digitais, e nenhuma correspondia às encontradas no plástico. Os investigadores também realizaram buscas minuciosas em suas casas e veículos, mas não encontraram nada incriminador. Com essa linha de investigação esgotada, os detetives não tiveram outra escolha senão seguir adiante. O próximo a ser investigado foi um homem com quem Janelle vinha se relacionando havia 9 meses. Como parceiro romântico, ele naturalmente se tornou uma pessoa de interesse. A polícia examinou seu álibi, vasculhou sua propriedade e analisou seus movimentos no dia do crime. No entanto, assim como os suspeitos anteriores, nada o ligava ao assassinato. O diário de Janelle mencionava outras pessoas com quem ela havia tido conflitos, mas quando cada uma delas foi abordada pela polícia, forneceram voluntariamente impressões digitais e amostras de DNA, nenhuma das quais coincidiu com as evidências forenses. Em um esforço desesperado para não deixar nenhuma possibilidade de lado, os investigadores chegaram até a considerar a hipótese de envolvimento dos pais de Janelle. O momento era estranho. Ela havia sido morta exatamente no dia seguinte à chegada deles à ilha. No entanto, após interrogatórios extensivos e verificações detalhadas, essa teoria foi rapidamente descartada. Os pais de Janelle não tinham qualquer motivo plausível, e não havia absolutamente nenhuma evidência que sugerisse seu envolvimento. À medida que as semanas se transformaram em meses, a investigação começou a estagnar. Cada pista promissora parecia se dissolver no nada, e os detetives passaram a perseguir sombras. Na tentativa de reacender o interesse público no caso, as autoridades anunciaram uma recompensa substancial: $300 mil por qualquer informação que levasse à prisão do assassino de Janelle. Apesar da recompensa atraente, as denúncias recebidas eram vagas, pouco confiáveis ou não levavam a lugar algum. O caso, que antes parecia tão promissor, havia esfriado. 2 anos depois, em um esforço renovado para resolver o crime, os investigadores decidiram reexaminar as evidências de impressões digitais. Eles revisitaram o banco de dados de impressões coletadas de moradores e turistas de Norfolk, ampliando o escopo para incluir pessoas que, desde então, haviam se envolvido em outros crimes na ilha. Como os registros estavam armazenados em papel e não de forma digital, o processo de comparação manual foi lento e extremamente trabalhoso. Os detetives analisaram centenas de arquivos, cruzando-os com as impressões parciais encontradas na lona plástica. Então, após meses de trabalho exaustivo, surgiu a reviravolta. Uma ligação chegou dos analistas forenses. 2 das impressões digitais borradas encontradas no plástico correspondiam às de um suspeito em um caso não relacionado. Esse suspeito era Glenn McNeil, de 26 anos.
Os investigadores revisaram rapidamente o arquivo de McNeil e fizeram uma descoberta alarmante. Ele havia sido interrogado pouco após o assassinato de Janelle em conexão com uma invasão domiciliar, mas não chegou a ser preso. No entanto, durante aquela investigação, a polícia havia coletado suas impressões digitais, que permaneceram arquivadas desde então. À medida que os detetives aprofundavam a investigação, outro detalhe perturbador veio à tona. Em 2002, ano do assassinato de Janelle, Glenn McNeil era proprietário de um Honda branco. Exatamente a mesma descrição do veículo mencionada por uma testemunha que viu Janelle parada ao lado de um carro minutos antes de seu horário estimado de morte. As conexões eram inegáveis, e os investigadores sabiam que finalmente estavam seguindo o rastro de alguém que poderia ter a chave para solucionar o caso. Outro fato curioso surgiu. McNeil havia deixado a ilha Norfolk pouco tempo após o assassinato de Janelle, desaparecendo completamente da comunidade. Teria sido uma tentativa de escapar antes que as suspeitas recaíssem sobre ele? Ele havia se mudado da Nova Zelândia para Norfolk no ano 2000 com sua esposa, em busca de um novo começo e da oportunidade de trabalhar como chefe. No entanto, a vida na ilha não foi tão idílica quanto ele esperava. Seu casamento começou a se deteriorar, e quando deixou a ilha, ele e a esposa já estavam divorciados. Após deixar Norfolk, McNeil se estabeleceu novamente na Nova Zelândia, onde se casou outra vez e formou uma família, levando uma vida aparentemente tranquila ao lado de sua nova esposa. Esse novo capítulo de sua vida dificultou que a polícia o interrogasse diretamente, já que ele agora se encontrava em outro país, e uma extradição exigiria provas substanciais. Apesar desse obstáculo, os detetives perceberam que McNeil provavelmente havia deixado algo para trás: seu carro. Se o Honda branco não tivesse sido retirado da ilha, ele poderia conter evidências forenses cruciais. Com determinação renovada, os investigadores iniciaram as buscas, na esperança de que isso lhes proporcionasse o avanço que tanto precisavam. Não demorou muito para localizá-lo. O Honda branco havia sido abandonado em uma propriedade privada, não muito longe da antiga residência de McNeil. Com o passar do tempo, o veículo ficou tomado por mato e ervas daninhas, deixado para se deteriorar em completo isolamento. Os investigadores providenciaram o transporte do carro para uma unidade forense para análise e também obtiveram um mandado para revistar a antiga casa de McNeil, determinados a não deixar nenhuma possibilidade sem investigação. Quando os especialistas forenses examinaram cuidadosamente o veículo, fizeram uma série de descobertas que causaram um choque na investigação. Vestígios de tinta branca e verde foram encontrados no carro. Cores que coincidiam com as partículas microscópicas de tinta recuperadas do corpo de Janelle. Além disso, pequenos fragmentos de vidro foram encontrados dentro do veículo. À medida que a investigação avançava, fragmentos de vidro semelhantes também foram localizados na antiga residência de McNeil. Para estabelecer uma ligação definitiva, um especialista em materiais foi chamado para analisar as amostras. Os resultados foram conclusivos. Os fragmentos de vidro encontrados no carro, na casa, e aqueles recuperados das roupas e do corpo de Janelle eram todos idênticos. Não apenas haviam se originado da mesma fonte, como também tinham sido produzidos ao mesmo tempo, como parte de um tipo específico de produto manufaturado. Um avanço crucial ocorreu quando uma gravação foi identificada em um dos fragmentos, parte do nome de uma marca de vinho. Isso indicava que todos os pedaços de vidro provinham da mesma garrafa de vinho, fortalecendo ainda mais o caso contra McNeil. A equipe forense havia descoberto provas concretas que ligavam Janelle tanto ao carro quanto à casa de McNeil. À medida que as buscas continuavam, os investigadores fizeram outra descoberta alarmante no quintal da antiga residência dele. Uma lona preta, idêntica à usada para envolver o corpo, foi encontrada, aumentando ainda mais as suspeitas. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos peritos foram os fios de cabelo humano e os vestígios biológicos encontrados no porta-malas do carro abandonado de McNeil. Infelizmente, devido a anos de exposição e degradação ambiental, as evidências estavam severamente deterioradas,
tornando impossível a extração de um perfil de DNA utilizável. Recusando-se a desistir, os detetives decidiram enviar as amostras de cabelo para um laboratório forense de ponta nos Estados Unidos, onde tecnologias avançadas poderiam ter sucesso onde os esforços locais falharam. No entanto, o processo tornou-se agonizantemente lento. O primeiro laboratório encarregado do caso estava sobrecarregado de trabalho, o que atrasou a análise. Frustrado com o impasse, um dos detetives principais tomou a decisão de voar pessoalmente até os Estados Unidos e entregar as evidências em mãos a outra unidade forense. Finalmente, no início de 2006, após quase um ano de espera, os resultados chegaram. O DNA extraído das amostras de cabelo confirmou o que os investigadores suspeitavam há muito tempo. Os cabelos pertenciam a Janelle. Esse era o elo conclusivo de que precisavam para avançar. Com o acúmulo de provas contra ele, os detetives obtiveram um mandado de prisão e viajaram até a Nova Zelândia para prender McNeil. Uma vez detido, ele foi rapidamente extraditado para a Austrália, onde foi formalmente acusado do assassinato de Janelle Patton. O que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. Durante seu interrogatório inicial, para choque dos detetives, McNeil não negou o envolvimento. Em vez disso, começou a confessar. Mas sua versão dos acontecimentos era profundamente falha. Ele afirmou que, na manhã do assassinato, estava fumando cigarros antes de sair para dirigir pela ilha. Em determinado momento, ao alcançar um maço de cigarros, desviou os olhos da estrada por um instante. Nesse breve momento, disse ter atropelado algo. Inicialmente, acreditou que fosse um animal. No entanto, ao sair do carro, descobriu um homem debaixo do veículo. Tomado pelo pânico, McNeil alegou que impulsivamente colocou o corpo no porta-malas e dirigiu até sua casa. Segundo ele, estava em um estado de confusão quando mais tarde ouviu ruídos fracos vindos do porta-malas. Para seu choque, percebeu que a pessoa que acreditava estar inconsciente ainda estava viva. Nesse ponto, afirmou ter tomado novas medidas para impedir que a situação se agravasse. Depois disso, cobriu o corpo e o deixou em um local remoto próximo à cachoeira. No entanto, os detetives perceberam imediatamente a farsa. Praticamente todos os aspectos do relato de McNeil contradiziam as evidências forenses. O legista havia concluído que os ferimentos de Janelle eram incompatíveis com um atropelamento. Não havia sinais do trauma típico associado a um pedestre atingido por um veículo. Nenhuma fratura, nenhum impacto que corroborasse tal acidente. Além disso, sua história não explicava os extensos hematomas nos pulsos de Janelle, a presença de fragmentos de vidro cravados em seus ferimentos, nem o desaparecimento de algumas peças de roupa. E se algo realmente tivesse ocorrido dentro do porta-malas, deveria haver vestígios claros disso. No entanto, os peritos não encontraram absolutamente nada. Mesmo confrontado com essas inconsistências gritantes, McNeil se recusou a alterar sua versão. Os detetives insistiram, apontando as falhas em seu depoimento, mas ele permaneceu obstinado, sustentando sua narrativa. Sem outra alternativa, o caso seguiu para julgamento no verão de 2006. Dada a importância do crime para os moradores de Norfolk, o julgamento foi realizado na própria ilha. Um júri foi formado a partir da comunidade local, composta por pessoas que ou conheciam Janelle pessoalmente ou estavam profundamente envolvidas na busca por justiça. Na primeira audiência, McNeil mudou sua postura mais uma vez. Agora, negava completamente sua confissão anterior. Declarou com firmeza que não tinha qualquer envolvimento com o assassinato e chegou a afirmar que não se lembrava de ter confessado algo à polícia. Seu comportamento errático e suas versões contraditórias apenas aprofundaram o mistério em torno do caso. McNeil tentou justificar suas incoerências alegando sofrer de lapsos de memória decorrentes de problemas de saúde mental. No entanto, não existia qualquer documentação médica que sustentasse suas alegações, tornando sua defesa frágil e pouco convincente. Sua perda de memória repentina e seletiva parecia conveniente demais, colocando sua credibilidade em dúvida.
À medida que o julgamento avançava, os detetives identificaram algo que poderia abalar os alicerces do caso. Eles anteciparam que a defesa de McNeil exploraria uma peça crítica de evidência forense: a descoberta de DNA feminino no corpo de Janelle. Não se tratava de um simples vestígio. O DNA foi encontrado tanto em suas roupas quanto sob suas unhas. Isso indicava fortemente que Janelle pode ter arranhado uma mulher durante uma luta. Se outra pessoa, especialmente uma mulher, estivesse envolvida, isso poderia lançar todo o caso em incerteza e abrir espaço para uma dúvida razoável. Após a prisão de McNeil, os investigadores intensificaram os interrogatórios de todos que haviam conhecido Janelle, na esperança de encontrar alguma ligação entre ela e o suspeito. Uma amiga recordou uma conversa incomum ocorrida poucas semanas antes do assassinato. De forma aparentemente aleatória, Janelle havia perguntado se ela conhecia uma mulher chamada Alicia e seu marido, Glenn McNeil. A amiga admitiu que já os havia visto pela ilha, mas não os conhecia pessoalmente. Janelle não explicou o motivo da pergunta e rapidamente mudou de assunto. Na época, a amiga não deu importância, mas, em retrospecto, aquilo parecia significativo. Essa mesma amiga também se lembrou de um encontro estranho no dia do assassinato. Enquanto trabalhava em um hotel local, ela avistou Alicia do lado de fora, agindo de maneira incomum. Ela estava coberta por algo que parecia ser uma substância vermelha. Preocupada, a amiga perguntou se estava tudo bem. Alicia, visivelmente abalada, minimizou a situação, dizendo que era apenas tinta antes de ir embora. Naquele momento, a testemunha não achou que fosse algo relevante, supondo que não tivesse relação com nada grave. Somente quando os detetives posteriormente perguntaram sobre McNeil e sua esposa, é que ela percebeu o quão estranho havia sido o episódio. Alicia foi posteriormente chamada para depor em tribunal. Ela negou veementemente qualquer envolvimento com o assassinato, insistindo que não teve absolutamente nenhuma participação. Curiosamente, não existe registro oficial indicando se a polícia chegou a comparar seu DNA com a amostra feminina encontrada no corpo de Janelle. Esse detalhe persistente deixou muitos questionando se uma evidência crucial havia sido ignorada. O caso tomou um rumo ainda mais estranho quando a amiga de Janelle, que havia fornecido um testemunho essencial, mudou sua versão abruptamente. Ela passou a alegar que o desaparecimento de Janelle estava ligado a um grupo secreto, especificamente 6 indivíduos que supostamente atuavam na ilha. Essa afirmação bizarra lançou os investigadores em um turbilhão de confusão e levantou sérias dúvidas sobre a confiabilidade de seus depoimentos anteriores. Ela estaria mentindo agora ou teria mentido antes? Ou haveria alguma verdade oculta em meio a relatos tão contraditórios? Quanto a McNeil, ele permaneceu desafiador durante todo o julgamento. Apesar do volume esmagador de provas contra ele, continuou negando qualquer envolvimento, sustentando que não se lembrava de ter confessado. No entanto, independentemente de seus protestos, o peso das evidências forenses e dos depoimentos testemunhais foi determinante. Após um julgamento minucioso, o júri chegou ao veredito. Em 9 de março de 2007, Glenn McNeil foi considerado culpado e condenado a 24 anos de prisão.